Bom dia aos meus amigos e amigas do Facebook, público geral, do YouTube e do Instagram. São exatamente 11 horas e 31 minutos. Continuando o assunto sobre o mito da caverna de Platão, porque eu acredito que eu fui muito rápido e não consegui me aprofundar no tema, até porque o tema é complexo, envolve também outras ciências do comportamento, da mente, e com isso é indispensável que eu, mesmo não tendo o conhecimento acerca da doutrina da mente, mas tendo um pouco do conhecimento filosófico, eu acredito que o ser humano, ele precisa muito tentar se esforçar em sua caminhada, em sua existência, em seu destino, ao qual ele escolhe diariamente, a cada momento. Inúmeras vezes, praticamente todos nós, tecemos valorações diversas acerca do dia a dia, acerca do contexto social, e não prestamos a devida atenção sobre o teor energético ao qual estamos inserindo todas as valorações, as opiniões, as decisões, os possíveis entendimentos. Indispensável que cada um de nós tenhamos uma busca incessante em nosso ser, na alma. O mito da caverna, ao qual Platão fala e descreve no livro, ele fala sobre o ser humano ainda cerceado pela aparência, pela superficialidade, ou seja, pela superfície do seu próprio entendimento, fazendo com que o que ele perceba ou possa perceber não seja uma compreensão exata, definitiva, mas uma compreensão temporária, face ao que a nossa condição humana de sermos seres impermanentes, ou seja, estamos sempre evoluindo, buscando, mudando, nos modificando passo a passo. Mas a vida, ela faz com que a gente siga determinados caminhos, siga determinadas decisões, que nos faz com que a gente nem sempre adote posturas mais profundas do nosso ser. E por que ainda não adotamos posturas mais profundas do nosso ser? Será falta de vontade, de iniciativa? Não, necessariamente não. Cada um de nós possui em nosso ser um campo de maturidade próprio e de maturação. E essa maturidade, como a maturação, eles são inerentes ao tempo interno de cada pessoa,
ao que buscamos no dia a dia em nossa alma, em nossa existência. Em verdade, muito do que decidimos, muito do que valoramos, se encontra em patamares conscienciais relativos ao que possamos estar vivenciando, ao que a alma possa estar vivenciando em si mesma a cada momento. Os tapumes da caverna, segundo Platão, é a busca do ser humano para se desvendar ou desvendar-se, retirando passo a passo a venda que cobre, que obsta os seus olhos, a sua visão, a sua percepção existencial a cada momento. E a retirada paulatina dos tapumes faz com que o ser humano, outrora ou antes, estivesse somente vendo parcelas mínimas do que a sua compreensão estava percebendo, faz com que ele se insira em novos contextos sociais, em novos contextos existenciais. Precisamos aprofundar a nossa alma. Precisamos aprofundar o nosso ser, como uma busca diária e cessante, que nos faça mergulhar em nossa consciência, em nossa existência. O que busca diariamente a nossa consciência? O que busca diariamente a nossa existência? Estamos facultando o crescimento interno a cada dia? O que estamos fazendo? Nossos posicionamentos estão de acordo com o que a nossa alma esteja sentindo ou querendo fluir em si mesma? O que diz a nossa alma? Quais tapumes em nossa caverna íntima ou interna precisam ser retirados com mais eficácia? O que estamos buscando? Esses tapumes ainda são necessários para que a gente possa vivenciar conosco e em sociedade a cada dia, ou não? Ou eles podem ser retirados no âmbito do que a gente possa compreender que a realidade é muito mais abrangente do que o nosso entendimento. Esteja sentindo. Precisamos caminhar, evoluir, sentir cada momento da nossa existência como um buscar da alma. Mas e os tapumes? Por que eles ainda existem em nossa caverna interna? Eu me arrisco a dizer que eles ainda são necessários. Porque é através dos tapumes que na linguagem junguiana, o de Jung, são os arquétipos negativos, ou na linguagem do Theta Healing, são os downloads negativos,
Na linguagem junguiana ou do Theta Healing, eles são ainda necessários para que a gente veja neles o despertar da alma. E façamos com que os downloads negativos, que possam ser, ou que são, o orgulho, a vaidade, a prepotência, o excesso do ego, ou o ego inflado ou exacerbado, o raciocínio frio, enfim, são inúmeros arquétipos negativos, ou downloads negativos no sentido de frases que ainda temos. Exemplo: meu Deus, minha vida é cheia de problemas. O que é que a gente pode fazer? Cancela, lança para a luz e diz: meu Deus, minha vida é cheia de ensinamentos diários. Estamos fazendo isso a cada dia? É indispensável que a gente sinta o acordar da alma como um convite diário e que façamos desses arquétipos negativos que eu acabei de citá-los, mencioná-los, o chamamento para que possamos acordar, para que possamos enveredar em novas escolhas, em novas trajetórias. Muitos dirão: o ser humano precisa virar a página existencial. Mas será que é somente virar a página existencial que faz com que o ser humano se modifique? Não. Ao lermos um livro, seja ele qual for, livro científico, livro relacionado à mente, seja ele de psicologia, seja ele holístico, seja ele qual livro for, é indispensável que a gente leia com atenção. Porque se ao lermos uma página ou uma lauda, como alguns dizem, e não começarmos ou não conseguirmos entender essa página, é indispensável, ou se fará indispensável, que a gente releia a página. Estude-a quantas vezes forem necessárias. Estamos lendo e relendo nossas páginas existenciais a cada dia, para que possamos virar, ou no exercício de cada dia virar as páginas. Estamos fazendo isso? Alguns dirão: é indispensável que a gente veja o que diz a nossa criança interna. Entretanto, se verificarmos o que Cristo nos falou ao falar sobre aos apóstolos que deixai vir as criancinhas até a mim, Cristo disse isso, o que ele quis dizer? Que podemos ter a criança interna em cada um de nós, no sentido de sentimentos puros, no sentido de sentimentos divinos. E todos nós temos esses sentimentos divinos de pureza. E quando eu falo pureza, não significa dizer pureza de incondicionalidade, mas pureza no sentido de sentimento, de fluência. Então, quando Jesus disse ou afirmou aos apóstolos que deixai vir as criancinhas até a mim e que assemelhai a elas, significa dizer que as criancinhas, embora elas não tenham responsabilidade, mas elas têm aquele sentimento de amor, de pureza, de falta de condicionamentos.
que a fase adulta fará com que a gente tenha, nesse paradoxo humano. Então, Jesus nos disse que deixai vir as criancinhas no sentido de que a gente faça com que a nossa criança interna, em nosso ser adulto, consiga sentir, passo a passo, os sentimentos divinos. Compreensão, fraternidade, amor, auto-amor. São esses sentimentos que Jesus quis assemelhar das crianças ao ser humano adulto, que é a própria criança interna trabalhada em cada um de nós. Os tapumes aos quais Platão falou, ele faz com que a gente reflita que são ainda frestas inerentes às percepções rasteiras que temos em nosso ser. E com isso, à medida que a gente consegue retirá-los passo a passo, a gente vai conseguindo ter uma compreensão maior acerca da realidade em si. E com isso passamos a enxergá-la com mais expansão do nosso ser. E enxergando-a com mais expansão, logicamente teremos uma consciência não somente crítica, mas uma consciência mais mais expandida a níveis quânticos em nossa existência. E com isso, o ser humano, ou todos nós, passaremos a caminhar com maior equilíbrio, com maior expansão do que possamos perceber a cada momento. Não somente do mundo que nos cerca, mas acerca de nós mesmos, o que move a nossa alma, o que move a nossa essência e o que move o nosso ser a cada dia, a cada momento. Agradeço mais uma vez a todos os amigos e amigas do Facebook, público em geral, YouTube e Instagram. Muito obrigado e até a noite, com a graça de Deus.